Em 1931, em uma pequena cidade da Romênia, uma mulher chamada Lúcia G tornou-se o centro de um fenômeno inexplicável que intrigou médicos, linguistas e até mesmo cientistas. Tudo começou quando Lúcia, uma mulher comum e saudável, começou a falar em línguas que nunca havia aprendido. No início, Lúcia começou a falar em um dialeto incomum. Amigos e familiares ficaram perplexos. Ela havia estudado apenas romeno e algumas palavras de húngaro, mas, em questão de dias, a situação se agravou. Ela começou a pronunciar frases em idiomas que nenhum dos que a cercavam reconhecia. Linguistas locais foram chamados para investigar o caso. O que tornou a situação ainda mais intrigante foi o fato de que Lúcia não apenas falava essas línguas estranhas, mas parecia ter total fluência. Ela conversava em um tom natural e suas expressões eram carregadas de emoção. As gravações de suas falas revelaram uma variedade de idiomas, incluindo sânscrito, hebraico e até mesmo línguas que estavam em extinção. A história de Lúcia rapidamente se espalhou pela Romênia, atraindo a atenção de jornalistas e curiosos. Cientistas de diversas áreas tentaram explicar o fenômeno. Algumas teorias sugeriam que ela havia vivido vidas passadas e, portanto, tinha acesso a essas línguas. Outros acreditavam que era um tipo de fenômeno de múltiplas personalidades ou até mesmo um estado de transe. Durante semanas, Lúcia continuou a falar em línguas estranhas, e seu caso se tornou um fenômeno nacional. No entanto, à medida que a fama crescia, o comportamento de Lúcia começou a mudar. Ela se tornava mais isolada e às vezes entrava em estados de aparente confusão, em que não reconhecia amigos ou familiares. As vozes que ela falava eram diferentes, e algumas até pareciam desafiadoras. Eventualmente, Lúcia começou a ficar cansada da atenção que recebia. Ela decidiu parar de falar as línguas e se afastou dos holofotes. A fama que antes parecia atraí-la, agora era uma carga pesada. Alguns meses depois, ela retornou à sua vida normal, sem jamais falar das línguas novamente. O caso de Lúcia G continua a ser um mistério. Nunca se soube ao certo o que aconteceu com ela ou por que esse fenômeno ocorreu. Para muitos, é uma história de assombração, possivelmente uma demonstração do potencial oculto da mente humana. Para outros, é um exemplo de como a fama pode afetar a vida de uma pessoa. E o mais intrigante, mesmo décadas depois, o caso de Lúcia G ainda é discutido, levantando questões sobre a natureza da linguagem, o subconsciente e os limites do que entendemos sobre a mente humana. O mistério permanece, e a história de Lúcia continua a cativar aqueles que a ouvem, instigando a imaginação e a curiosidade sobre os profundos segredos da psique humana.